Estamos juntos para iniciar hoje um novo programa que se vai chamar Vamos Falar de Saúde. Neste programa vamos tratar de várias temáticas sobre saúde, mas quem está desse lado dos microfones e do ecrã vai também ter a oportunidade de fazer perguntas para que depois, durante os programas, possam ser respondidas. Este programa é uma parceria entre a Rádio Clube de Sintra, a Rádio RCS, a Novo Tempo e a AET, a Associação Internacional de Temperança. Precisamente para este programa, este primeiro programa, e para nos falar de como vai decorrer este primeiro programa, temos connosco Daniel Bastos, diretor, presidente da AET em Portugal, e também Dr. Emanuel Esteves, que já foi presidente desta Associação Internacional e que atualmente é o vice-presidente. Ambos, bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Começa então exatamente pelo Dr. Daniel Bastos, para nos explicar como é que vai decorrer este programa, qual é que é o objetivo. Ora, aproveito então para saudar a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que acompanham as emissões do Novo Tempo. Portanto, este programa, Vamos Falar de Saúde, tem um objetivo muito específico de responder perguntas que possam existir na área da saúde. Portanto, fica aqui o reforço para que aqueles que nos ouvem e que nos acompanham possam enviar as suas perguntas. Agora, também queremos criar aqui um espaço para que profissionais de saúde de várias partes do país, assim como também com variadas formações e especialidades, possam aqui partilhar o seu saber, o seu conhecimento, no sentido de ajudar, de guiar, de aconselhar cada um dos nossos amigos nestas temáticas tão importantes como são a saúde. Devo referir que estes profissionais de saúde que colaboram com a AIT e com a Rede Novo Tempo, eles acreditam e promovem uma filosofia de saúde baseada na prevenção, em estilos de vida saudáveis, que num contexto como aquele em que estamos a viver agora, é muito importante e faz todo o sentido. Queria também referir que os pioneiros, os precursores da AIT e também da Novo Tempo, poderíamos dizer assim, foram pessoas que muito cedo começaram a promover esta mensagem de saúde preventiva. Devo dizer, por exemplo, que 100 anos antes da comunidade científica ter chegado à conclusão de que o tabaco estaria ligado ao cancro do pulmão, já estes pioneiros advertiam contra o seu malefício, promoviam a abstinência do tabaco. Há pelo menos 150 anos, estes pioneiros, onde nós poderíamos mencionar, por exemplo, Ellen White, Joseph Bates, John Harvey Kellogg, entre outros, recomendavam um estilo de vida saudável que consistia, por exemplo, numa alimentação preferencialmente vegetariana, no exercício físico regular, que são muito importantes para ter um bom peso, para ter o seu peso regular, portanto, a abstinência do álcool, do tabaco, da cafeína, das drogas ilícitas, e tudo isso num pacote unido à confiança em Deus. Hoje existem mais de 250 estudos que atestam que as pessoas que mais de perto seguiram estes conselhos, quero mencionar aqui os adventistas do sétimo dia e a comunidade que está aqui também representada em Portugal e que pertence a que tem estas crenças, goza, em média, até 10 anos mais de longevidade e, a acrescentar a isto, tem 10 a 12 anos mais de vida útil, de vida produtiva. Ora, com estas razões todas juntas, achamos que num período como este, num período de incerteza, de muita informação que nem sempre é clara e compreensível,
os nossos profissionais, aqueles que têm colaborado mais ativamente com a AIT, deveriam poder ter um espaço para poder inspirar, guiar e motivar os nossos amigos, ouvintes e aqueles que nos seguem. Portanto, eles de certeza que teriam aqui uma palavra a dizer no sentido de ajudar e beneficiar a todos. Quero então relembrar que este programa também é feito à sua medida, por isso faça as suas questões. Se tiver algumas dúvidas, algumas preocupações, envie-nos essas dúvidas, essas preocupações para o contacto da Novo Tempo, para o 933 93 9291. Vou repetir, 933 9291. Para fazer esses pedidos, pode também utilizar o e-mail geral@novotempo.pt. Para os ouvintes da rádio, por favor, usem também estes contactos, não os contactos habituais da rádio, mas estes contactos que estamos a dar agora. Vou repetir mais uma vez, 933 93 9291. Vamos então, como não podia deixar de ser, neste primeiro programa e no período que estamos a viver, falar um pouquinho sobre este flagelo que assola o mundo inteiro, e para isso temos connosco hoje também no programa o Dr. Emanuel Esteves, que começo desde já por lhe perguntar como é que se pode contrair esta doença. Bom, tratando-se, é um prazer estar aqui convosco e com os nossos ouvintes e com os nossos espectadores. Tratando-se de uma virose, nós contraímos esta doença por contágio, naturalmente. Mas já vamos falar um bocadinho das características desse contágio. Eu gostava apenas de fazer aqui uma curtíssima introdução que tem que ver com o seguinte. Já todos ouvimos falar do nome do vírus que está na berra, designamo-lo de novo coronavírus e a doença causada por ele é designada por Covid-19. E no início, nós vamos reportar-nos a janeiro, fins de janeiro, princípios de fevereiro, quando se percebeu que este problema iria provavelmente ter uma dimensão mundial e, portanto, poderia evoluir para uma pandemia. Nessa altura, ainda se pensava que talvez fosse uma doença parecida com a gripe. Ora, há alguns sintomas que são parecidos, mas a doença não é igual à gripe. Não se trata de uma gripe, nem este vírus é igual ao vírus da gripe. As gripes são causadas por estirpes muito variadas, há muitas estirpes diferentes, de um vírus que é o vírus influenza. Esse sim é causador da gripe. Algumas formas deste influenza são realmente muito dramáticas e são mortais também em elevada percentagem. Depois, há uma outra situação que eu gostava que nós retivéssemos, é que gripe é diferente de constipação. Então, nós temos três coisas diferentes. Temos a Covid-19, que é provocada pelo novo coronavírus, ou SARS-CoV-2. Temos as gripes que são causadas pelos vírus influenza e temos as constipações ou resfriados que são causados, há muitos vírus, mas aquele que é mais frequente costuma ser um vírus rinovírus, ok? Pronto, então já temos aqui o enquadramento, tudo são viroses nestas três situações, mas causadas por vírus diferentes. Portanto, não são doenças iguais, embora alguns sintomas possam repetir-se. Ok, então como é que vem o contágio com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus? É muito simples. Essencialmente de duas formas. Ou porque as nossas mãos tocam em alguma coisa que está contaminada, ou porque nós aspiramos, inalamos partículas que estão contaminadas pelo vírus. Estas são as duas principais formas. É por isso que nós temos de pensar nas superfícies com as quais lidamos, mesas, cadeiras, balcões, teclados, botões, puxadores de portas, telemóveis, as pegas dos carrinhos de compras, etc. Todas estas superfícies
podem estar contaminadas e, portanto, é muito importante ter atenção em relação aos cuidados a ter. Nós já vamos falar disso daqui mais um pouco, se o nosso estimado interlocutor estiver interessado em saber. Bom, entretanto, há a hipótese de inalarmos partículas. Estas partículas têm que ver com as gotículas que nós eliminamos quando falamos, por exemplo. Serão talvez aquilo que o povo chama gafanhotos, mas os mais pequeninos, não é? Estes gafanhotos, estas partículas são microgotas, ou gotículas, podem estar contaminadas com o vírus e, como são relativamente pesadas, em pouco tempo elas caem e vão estabelecer-se em superfícies, quaisquer umas daquelas que eu mencionei, e, portanto, tornam-se contagiantes. Mas também pode acontecer nós sermos diretamente atingidos por estas partículas, e nessa altura nós inalamos-las, mas não é a forma mais frequente. Só que há umas outras partículas muito mais pequenas do que as gotículas, e essas sim pairam no ar durante, até se fala em muitas horas. Não caem, são muito leves e por isso nós chamamos-lhes aerossóis. Estas partículas exigem um cuidado acrescido. Reparem, nós já falámos das mãos, já falámos das superfícies e dos objetos, e agora estamos a falar de outra coisa, estamos a falar do ambiente, do ar. É aqui que nós temos de ter algum cuidado. Então, agora que já sabemos como nos podemos contagiar, a pergunta é quase à palice. Então, como nos podemos proteger de nos contaminar? Muito bem. Não vale a pena comprar um escafandro, mas há momentos em que nós vamos ter de ter algum cuidado. Primeira coisa, estamos já habituados a ouvir, todos os dias nós ouvimos os diversos órgãos de comunicação social falarem nisto. Lavagem frequente das mãos, com água e sabão, durante pelo menos 20 segundos, esfregando aqui, ali e acolá. Já vimos todos vídeos, já estamos informados acerca disso. Mas é importante ressalvar que a água e o sabão podem inativar o vírus, ok? Desde que a lavagem seja cuidadosa. Às vezes, pode não haver condições para lavar imediatamente as mãos. Então, vamos usar um desinfetante à base de álcool a 70%. Pode ser em gel ou pode ser líquido, aquele que tivermos que vier à mão. Isto no que diz respeito às mãos. Porquê? Porque nós temos a tendência de levar as mãos à nossa cara. É muito fácil. E se as mãos tiverem mexido em alguma coisa contaminada, nós vamos introduzir o vírus depois ou na boca, ou no nariz, ou nos olhos, e estamos a ser contagiados mesmo sem pensarmos nisso e sem sabermos que estávamos já contaminados. Portanto, muita atenção à higiene das mãos. Depois é a desinfecção das superfícies. Se as tais partículas caem nas superfícies e ali duram algumas horas, noutras dias, podem durar até 9 dias nas superfícies, então temos de ter um cuidado em desinfetá-las com frequência para que os vírus possam ser aniquilados ou inativados. A desinfecção é feita também com uma solução alcoólica a 70 graus, ou então, se quiserem, com lexívia diluída, porque também já se sabe que esta substância inativa o vírus. Bom, e agora, a proteção individual. O que é que nós podemos pessoalmente usar, para além da higiene, que nos protege a nós e protege os outros? Qual é a proteção individual? Como é que eu me posso proteger de ser contaminado por outras pessoas? Primeira coisa, já devíamos estar a tratar disso há muito tempo, que é o sistema imunitário. Nós ouvimos o nosso presidente da AIT, há momentos, falar nessa importância nos hábitos de vida, e ele mencionou até alguns dos hábitos de vida. Termos um sistema de defesas em condições para enfrentar este agressor que é traiçoeiro, que é perigoso, que é tremendo. Depois são as medidas de contenção social.
que podem chegar ao distanciamento. Nós estamos neste momento numa fase que é ainda mais do que distanciamento, é de confinamento e para algumas pessoas é mesmo de isolamento. Isto é para protegermos pessoas que ainda não estão contaminadas, de virem a ser contaminadas por aqueles que são portadores do vírus ou até se encontrem já doentes. Depois vem, então, as máscaras, as luvas, as viseiras. Bom, não é preciso as pessoas todas andarem de viseira, nem passarmos a vida toda com luvas. Em casa, se nós tivermos todos os cuidados, não há esta necessidade. A não ser que algum de nós, no nosso agregado familiar, esteja contaminado. Nessa altura, então, devemos proteger os nossos familiares de serem agredidos pelo mesmo vírus. As máscaras. É melhor uma máscara do que não ter nada. Naturalmente que há profissões que impõem de uma forma mais rigorosa o uso das máscaras do que outras, mas elas são um elemento de proteção. Mas cuidado com a utilização das máscaras. Se forem máscaras reutilizáveis, elas devem ser, após cada utilização, muito bem lavadas em água quente, pelo menos a 40 graus, água e sabão. Se não forem reutilizáveis, nós devemos ter algum cuidado a retirá-las, não mexer na parte da frente da máscara, que é onde se concentrarão os vírus, e depositá-la dentro de um saco de plástico e então esse saco de plástico ir para o lixo. Pronto, isto é muito importante. As viseiras, em algumas profissões, podem ser necessárias para os profissionais de saúde que lidam com doentes suspeitos, para as pessoas que fazem atendimento ao público, pode ser realmente útil a utilização de viseiras. As autoridades, sei lá, a polícia, etc., é aconselhável que, além da máscara, possam utilizar as viseiras porque fazem uma barreira clara às tais gotículas, as partículas não aerossóis, mas as outras. Doutor Emanuel Esteves. Depois vem a questão do arejamento dos espaços. Muito bem, mas permita-me só, porque estamos já rapidamente a avançar para o final do programa e há algo que me preocupa, que há muita informação, mas também muita contra-informação, que é o que fazer quando já estamos doentes. O que é que eu posso fazer quando já tenho alguns sintomas, quando a proteção já não foi o suficiente? Muito bem. A resposta é muito curta a essa pergunta, por isso eu vou cometer a falta de elegância de concluir a resposta à pergunta anterior. Muito bem. O arejamento dos espaços é muito importante, porque as tais partículas aerossóis são arrastadas pela corrente de ar. E, portanto, se nós arejarmos os espaços, seja em casa, seja no local de trabalho, nós estamos a diminuir consideravelmente o risco de contaminação, especialmente se forem locais onde haja outras pessoas. E, finalmente, a etiqueta respiratória. Portanto, já falámos nisso também várias vezes, temos ouvido muito falar da utilização do cotovelo, ou então de lenços descartáveis, e são mesmo descartáveis, é para serem rejeitados após cada utilização. Ok, mas então agora respondendo à pergunta, e então se eu adoecer? Bom, se eu adoecer, primeiro eu tenho que saber quais são os sintomas. Estamos a ouvir dizer todos os dias a febre alta, acima dos 38 graus centígrados. Depois a tosse seca, uma tosse irritativa seca, que não é comum, associada a cansaço e dores no corpo, e pode evoluir, em muitos casos, para dificuldade respiratória. Perante qualquer destes sintomas, então só há uma coisa a fazer. Não se metam em aventuras. Não sugiro que se metam em aventuras. Ou que fiquem, pronto, isto vai passar. Não, por favor, liguem para a linha Saúde 24. A linha Saúde 24, 808 24 24 24, eu repito, 808 24 24 24. Esta linha, apesar de estar sobrecarregada, acabam por atender a chamada e dar as orientações necessárias. Por isso, se ligar, insista, não desista. Muito bem, eu sei que muitas pessoas ainda olham para este problema com alguma ligeireza, outros já estão a viver esta pandemia como se fosse o fim do mundo. Já tivemos outras pandemias na história do nosso planeta, mas
devo-me preocupar com esta? Ora bem, realmente esta pandemia não é inédita. Não é porque já houve muitas pandemias. Muitas. Desde há 700 anos para cá, nós temos repetidamente pandemias. Lembram-se da peste negra, também chamada de bubónica? Aconteceu entre 1347 e 1351, durante 4 anos. Também veio da Ásia, como a Covid-19. Veio da Ásia, China, veio pela Rota da Seda, provavelmente, isto não há provas absolutas, mas provavelmente, ratos que vinham nas bagagens e que foram parasitados por pulgas, essas pulgas transmitiram depois aos seres humanos na Europa, a começar por Itália, porque esta rota vinha para a Turquia e depois ia para a Itália, e daqui se difundiu pela Europa. Pensa-se que terão morrido entre 75 e 200 milhões de europeus por causa desta peste negra, que era causada por uma bactéria. Mas depois já a influenza, já falámos das gripes. E em 1918 começou uma pandemia que foi até 1920, portanto está a fazer 100 anos, durou 3 anos. Esta gripe, influenza, chamada injustamente de gripe espanhola, não começou realmente em Espanha, começou noutros países da Europa, mas que esconderam a situação. Onde é que eu já ouvi isto? Esconderam a situação, não a revelaram, não a declararam. E os espanhóis foram honestos e disseram que tinham a doença e que estavam a morrer pessoas com ela. E então toda a gente começou a dizer que era a gripe espanhola porque pensaram que vinha de Espanha. Bom, 700 milhões de pessoas foram atingidos por esta gripe causada pelo vírus influenza H1N1. E cerca de 50 milhões morreram ao longo de 3 anos, como já vos disse. Depois, em 2009, estamos a saltar muitas, veio a gripe A, também provocada pelo vírus H1N1 na variante V. H1N1V. É também um vírus influenza e que em 2009 atingiu mais de 700 milhões de pessoas em diversos países do mundo. E houve cerca de 18 mil mortos declarados. Isto agora parece-nos pouco, com os 130 mil que já atingimos neste momento com a SARS-CoV-2 ou a Covid-19. Bom, depois veio a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Severa. Também veio da Ásia, embora a gripe A tenha vindo do México. Bom, a SARS veio da Ásia, China também, provocada por um coronavírus, era o SARS-CoV, e foram notificadas desta doença mais de 100 mil casos, com 3.400 mortos. Quantos foram notificados? Se isto corresponde à realidade, nós não sabemos, mas estes foram os que foram notificados. Depois a MERS, a Síndrome Respiratória do Médio Oriente. Aconteceu em 2012, depois houve outro surto em 2015 e ainda outro em 2018. Também veio da Ásia, também provocada por um coronavírus MERS-CoV. Foram identificados no resto do mundo, portanto isto veio do Médio Oriente, especialmente a Arábia Saudita, mas no resto do mundo foram identificados 2.500 casos, todos eles importados do Médio Oriente, e entre os quais morreram 850 pessoas. E a Covid-19? A Covid-19 começou em dezembro de 2019. Há quem afirme que tenha começado em novembro. Começou na Ásia, na China. Ainda não se sabe bem como é que chegou ao ser humano. Há teorias, várias teorias, mas nenhuma está demonstrada. Sabe-se a área em que ela começou, mas não se sabe como é que ela chegou ao ser humano. A verdade é que neste momento nós estamos com um nível de contagiosidade elevadíssimo, que impõe regras, normas, leis muito dramáticas, muito drásticas e que estão a causar um impacto económico muito grande, mas que são para salvar vidas e, portanto, vale a pena nós aderirmos a esses conselhos. Havia muitas outras. As várias da gripe, houve várias da gripe, várias, que mataram muita gente, milhões e milhões de pessoas. A ébola, a malária, a cólera, a febre tifoide, a dengue, a sida, enfim,
muitas outras. Queríamos aqui então muito tempo a falar sobre elas. Eu vou fazer a mesma pergunta, mas de forma diferente agora ao Daniel Bastos. É verdade que estas questões de confinamento e de isolamento, não estão só a trazer os problemas da Covid-19, mas também problemas de ansiedade e de stress. Como é que nós podemos lidar com estas questões mais psicológicas e até mesmo espirituais? É um facto de que a saúde não é apenas física. Nós acreditamos que o ser humano tem a dimensão física, mas também tem a dimensão mental, espiritual, social. E numa crise como esta, todas as dimensões são fortemente afetadas. E é um facto de que a depressão e a ansiedade estão a aumentar. Agora, o que é que nós podemos fazer? Há dois tipos de stress. Há o stress ativo e passivo. No stress passivo, eu estou simplesmente a ver a crise e fico ansioso, mas não faço nada. Este tipo de stress afeta muito o sistema imunológico. Deixem-me partilhar convosco e aos estimados ouvintes e telespectadores um texto de um livro fantástico que se chama Mente, Caráter e Personalidade. Ele diz assim: se a mente se acha despreocupada e feliz em virtude da consciência de estar a agir corretamente e do senso de satisfação por estar a promover a felicidade dos outros, isto cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre de sangue e dando tono a todo o corpo. No meio de uma situação como a que vivemos atualmente, é verdade que existem riscos, mas nós devemos tomar todos os cuidados que o Dr. Emanuel esteve a partilhar connosco. Devemos fazer a nossa parte, sem dúvida, mas devemos procurar cultivar também a esperança, a alegria. Devemos pensar nos outros, não apenas em nós próprios. E ao agirmos corretamente, ao termos a consciência de que estamos a agir corretamente, isto tem um efeito tremendo sobre a nossa saúde física, inclusivamente. Bem, muito bem, estamos mesmo a chegar ao final do programa, estamos mesmo a queimar o tempo e eu queria ainda repetir e reiterar esta questão, que é, para quem nos está a ver e quem nos está a ouvir, se quiser que tratemos de algum assunto em particular durante este programa, por favor, entre em contato connosco para o 933 93 9291, é fácil de decorar, 933 9291. Mais uma vez quero agradecer a ambos, sobretudo ao Daniel Bastos e também ao Dr. Emanuel Esteves, pela oportunidade que nos deu de nos terem trazido estes conteúdos. Mais uma vez a ambos, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também.